Olá, estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa comigo, o professor Jackson Carvalho. E vamos olhar na tela o tema da aula de hoje, olha só. Na aula de hoje nós vamos falar ainda sobre as formas de citação, tá? Por que eu falei ainda? Porque a aula de hoje é uma continuação do que nós iniciamos na aula passada. Então já deixo esse recado para vocês, para que ao final da aula vocês voltem um pouquinho lá para quem não assistiu e confira, porque eu falo um pouquinho as primeiras informações, né, enfim, sobre esse tema, beleza? Pois bem, como de costume, vamos ver o pensamento do dia, a frase que eu trago aqui para a gente começar a aula, refletindo um pouco. E a frase hoje é do Mark Zuckerberg, que para quem não conhece, ele é o criador do Facebook, né? Um dos criadores do Facebook. E ele vai dizer o seguinte para a gente hoje: é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Pois bem, olha aí a frase para vocês, para que vocês reflitam um pouco sobre isso, né? Que a gente tem que tentar fazer algo, né? Não basta a gente ficar ali com medo de errar, porque a gente tem aquele receio, né, gente? O erro, ele é importante para a gente aprender. Então, vamos pensar sempre nisso. Vamos tentar, né, buscar fazer algo, tem que fazer as nossas tentativas para que a gente consiga acertar sem medo de errar. E se errar, tudo bem, porque a gente vai aprender com o erro também, ok? Vamos lá olhar aqui o que a gente vai falar hoje, olha só. Nós vamos falar sobre os recursos adicionais das citações. Então, na aula passada, eu expliquei a importância de se fazer a citação e tudo mais, né? E hoje eu vou mostrar para vocês algumas questões que podem ocorrer dependendo da citação, tá? Então, vamos ver hoje aqui as supressões, as interpolações, o destaque, as incorrências e incoerências, dúvidas e ênfase, ok? Então fica aí ligadinho e acompanha. Primeiramente vamos falar sobre as supressões. Então vamos supor que você vai fazer uma citação, tá certo? Só que de repente você não quis fazer a citação de um trecho por inteiro. Você quis fazer alguma supressão, você quis suprimir algum trecho, certo? Então isso pode acontecer. Como é que a gente faz isso na hora de criar a citação? Então como ele diz, olha só. São utilizadas para fazer uma omissão de um determinado trecho da citação sem perder o sentido original. São feitas pelo uso de reticências entre colchetes no início, meio ou final da citação. Então vai depender exatamente de onde você quebrou a citação, né? De onde você partiu a citação. Nesse exemplo aí eu tenho uma frase de Amado, né, que diz o seguinte: várias mulheres decidiram não buscar nem receber nenhum homem aquela noite. E aí no finalzinho dessa frase, no finalzinho dessa citação, você tem entre colchetes as reticências, certo? Indicando que além desse trecho você tem uma continuação, mas eu não escolhi colocar ali no meu trabalho, enfim, eu não quis utilizar o restante, só quis que fosse até esse ponto, tá certo? Por isso que tem esse sinal, beleza? Outro caso são as interpolações. O que são as interpolações? Interpolações, gente, são comentários que nós podemos adicionar, acrescentar à citação, certo? Eles devem ser colocados entre colchetes no início, meio ou final da citação. Como a gente pode ver aí, outra citação do Jorge Amado que diz o seguinte: nisso, porém, não queria Wanda pensar. De novo, regressou à infância, talvez de forma inconsciente. Era ainda ali que encontrava, mas precisava a figura de Joaquim. Perceba que dentro dessa citação tem um trecho que está entre colchetes, não é? Exatamente esse trecho aí não foi um trecho citado por Jorge Amado, não foi o trecho que Jorge Amado disse, certo? Foi um trecho que o autor, né, a pessoa que quis fazer essa citação, quis acrescentar no meio da fala de Jorge Amado, por isso que está entre colchetes, certo? Então fica a dica aí, caso vocês precisem fazer uma interpolação, como é que se faz, ok?
Passando adiante, vamos ver agora como se faz um destaque. Se você quer fazer um destaque dentro da citação, você quer destacar uma palavra, um trecho, como é que isso é feito? Então, quando destacar um trecho da citação, por meio do grifo, né, ou seja, do tracinho, né, quando você sublinha alguma parte, né, você está grifando essa parte, é isso que ele quer dizer. Deve-se colocar, após a indicação da referência, uma das seguintes expressões. Então, se você quiser fazer essa marcação, você precisa colocar lá no final, quando você indica de onde foi tirada a citação, você tem que colocar ou sem grifo no original, ou grifo meu, ou ainda grifo nosso, se for um trabalho em conjunto. Exemplo, lembrava também da fisionomia do pai quando ela lhe comunicara a próxima visita de Leonardo, afinal, resolvida a solicitar-lhe a mão. E aí você observa que nesse trecho aí, nessa citação, tem um pedacinho que está com um grifo, né, que é a parte que diz fisionomia do pai. E esse grifo não foi um grifo feito pelo autor original, que é Jorge Amado. Esse grifo foi feito pela pessoa que quis citar o Jorge Amado porque achou importante fazer esse destaque. E aí, quando vem no final, que vai indicar o autor, a página, o ano em que essa fala foi dita, se colocou a observação, sem grifo no original. A pessoa que vai ler o trabalho já vai saber que no texto original não houve esse grifo, tá? Passando agora para outro ponto, quando há uma incoerência ou incorreções. Então, às vezes, pode acontecer de você pegar um trecho que você quer citar e o trecho original, ele possuir ali alguma incorreção, algum errinho, que pode ser um errinho ortográfico, pode ser um errinho de concordância, certo? Pode ser algo que tenha passado despercebido, enfim. Então, quando você vai citar algo desse tipo, né, algum trecho que tem ali esse desvio, você coloca entre colchetes a abreviação SIC, tá vendo? A palavra SIC, né, ela é derivada do latim, é um termo em latim, e a gente usa para indicar quando há esse desvio, quando há esse pequeno erro. Como a gente pode ver aí no trecho que diz assim, fulano de tal, nascido em 1983, escreveu grandes obras. E aí você tem esse SIC aí indicando que nesse pedaço, nessa parte, há uma certa incoerência ou uma incorreção, algo que não está correto, tá? Então é sobre isso. Se você tivesse esse tipo de citação que você queira fazer, que você percebe ali que não está algo de acordo, né, com a ortografia, não está coerente, você utiliza essa pequena palavrinha, que é a palavra SIC, entre colchetes, ok? Quando você tem dúvida ou ênfase, então veja, para indicar que há dúvidas a respeito da veracidade do trecho da citação, utiliza-se o símbolo de interrogação entre colchetes, logo após o trecho em questão. Do mesmo modo, coloca-se o ponto de exclamação entre colchetes para enfatizar determinado trecho da citação. Então vamos ver aí nos dois exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: de agora em diante, já não seria a memória do aposentado funcionário da mesa de rendas estadual perturbada e arrastada na lama pelos atos inconsequentes. E aí temos um sinal de interrogação entre colchetes, dando a entender que há uma dúvida com relação a esse trecho, com esse pedaço da citação, tá? Do vagabundo em que ele se transformara no fim da vida, tá? E se você quiser dar um destaque para alguma palavra ou expressão do trecho citado, você já vai utilizar o sinal de exclamação entre colchetes, como a gente pode ver no exemplo 2, em que se diz um suspiro de satisfação. E aí tem um sinal de exclamação entre colchetes, né? Porque alguém quis dar um destaque aí a esse pequeno trecho, certo? E aí, por fim, eu vou explicar para vocês como se constrói uma referência bibliográfica, tá? Primeiramente, vamos entender o que é uma referência bibliográfica. Os professores na escola provavelmente já devem ter falado para vocês, olha, eu quero um trabalho
mas não se esqueçam das referências, né? E aí vocês ficam, como é que se faz uma referência? Olha só, de acordo com a ABNT, né, que eu já falei para vocês, que é a Agência Brasileira de Normas Técnicas, ela vai dizer que uma referência, ela deve ser feita de uma seguinte maneira, tá? Tem um modo de se fazer uma referência. Então vamos acompanhar aí na tela para eu explicar para vocês. Geralmente, inicia-se a entrada pelo último sobrenome do autor. Você percebeu que nessas citações que eu utilizei, eu dou destaque para o sobrenome, né, do autor e não para o primeiro nome dele. Então, o sobrenome é que vem antes, tá? Então, é como ele diz, nós vamos dar uma entrada pelo último sobrenome do autor, seguido pelos prenomes, exceto os sobrenomes compostos, da mesma forma como constam do documento. Quando não houver autoria, certo? Ou pessoal ou entidade, inicia-se pelo título, o título da obra. Nas explicações para a composição das referências, atentar a quê? Então vamos ver aí. As setas referem-se ao número de espaços que devem ser dados. 2. Pode-se utilizar negrito, itálico ou sublinhado para o título. E terceiro, quando se tratar de obras consultadas online, são essenciais as informações sobre o endereço eletrônico apresentado entre os sinais, né, que é esse menor que, maior que, precedido da expressão acesso em. Vamos ver o exemplo agora, que é exatamente o exemplo que eu usei para falar sobre isso. Olha só, eu trouxe aí uma referência para o livro, certo? Para livro, e aí você vê como ela foi feita. Então você tem o sobrenome do autor, todo escrito em caixa alta, ou seja, em letra maiúscula. Em seguida você tem o nome dele, o primeiro nome, tá? Ponto. Vem o título do livro, certo? O título do livro. E aí, se o título vier com um subtítulo, o título ele fica em negrito. Você faz um negrito no título, no subtítulo não precisa, ok? Em seguida vem o ponto. O local de publicação, onde foi publicado aquele artigo ou livro, enfim. Você vai procurar lá onde foi publicado, você coloca a cidade. Em seguida, depois de 2 pontos, a editora, certo? Em que editora foi publicado esse artigo ou esse livro. A data, né, o ano em que isso aconteceu, ponto e o número de páginas, certo? Ou o volume. Por quê? Porque quando você for fazer um trabalho, gente, você obviamente não vai citar um livro inteiro, né? Você não vai fazer citação de um livro inteiro, você vai escolher trechos para que você possa citar. Por isso que você deve colocar a página em que a citação que você utilizou está no livro, certo? Ou no artigo. Porque aí quando alguém for procurar no artigo que você buscou, vai procurar exatamente na página que você colocou na referência, certo? E como vocês viram lá nos exemplos que eu mostrei um pouco antes, né? Quando eu mostrei alguns exemplos de Jorge Amado e tudo mais, tinha lá a página, né? Amado, o ano e a página. Exatamente porque quando você vai para a referência, que normalmente fica no final do trabalho, você vai ter lá exatamente o livro de onde foi tirada aquela citação de Jorge Amado. Então tudo tem que encaixar direitinho. Temos aí na tela um exemplo que é do Shaf Adam, certo? Shaf Adam. Então, o sobrenome dele está em destaque, né? Em caixa alta. Em seguida, tem a vírgula e o primeiro nome, ponto. O nome do livro, né? O título do livro, que é o livro História e Verdade, certo? Em seguida, vem a cidade, que é a cidade publicada, onde se foi publicado esse livro. Foi a cidade de São Paulo. 2 pontos. A editora Martins Fontes, vírgula, o ano de publicação foi o ano de 1992 e depois do ponto vem o número da página, que foi na página 93, de onde eu tirei a citação que eu quis utilizar no meu trabalho, tá certo? Então fica a dica de hoje, tá, gente? Eu sei que é um pouquinho complicado, muita gente se atrapalha nessa coisa de citação, mas é algo que a gente vai aprendendo com o tempo, tá certo? Mas fica já para vocês a noção, né, do que é uma citação, de como se faz uma referência e durante a vida escolar de vocês, mais para frente a vida acadêmica, na faculdade, vocês vão utilizar muito isso. E aí vocês vão aprimorando e daqui a pouco vocês vão conseguir fazer
de uma forma mais tranquila, ok? Então, deixo aqui meu abraço para cada um. Até a próxima aula. Muito obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau.